Seja bem-vindo de volta. Dando continuidade à nossa aula de componentes protéticos, eu sugiro, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, vale muito a pena. Eu terminei aquele vídeo falando sobre os tipos de prótese, da classificação de MISH. Próteses tipo PF1, PF2, PF3, PR4, PR5. Se você ainda não assistiu, vale a pena voltar e conferir um pouquinho aqueles vídeos, porque é de extrema importância de entender os tipos de próteses cimentadas e parafusadas e quais são as classificações dela, para a gente poder avançar um pouquinho mais. E dando essa continuidade aqui nos componentes protéticos sobre implante, eu pretendo falar agora com vocês sobre basicamente cada componente protético que vai se encaixar em cima de cada implante, de cada tipo de plataforma de implante. E para isso a gente precisa entender quais são os tipos de plataforma que existem, pelo menos os principais, que são os implantes que possuem o hexágono externo, o hexágono interno, a plataforma, a interface protética tipo cone Morse. Existem também as trilobulares e as octalobulares. É importante entender isso, voltar a falar um pouco sobre plataforma de implante, porque cada implante vai ter o seu componente protético específico. A gente vai ver um pouco mais à frente que os tipos de implante plataforma 4.1 ou as plataformas universais, elas funcionam e você pode usar de qualquer marca para qualquer outra marca. Mas outras componentes como os hexágonos internos, os cone Morse, eles possuem uma particularidade bem específica e muito difícil você conseguir utilizar marcas distintas. Então, o primeiro passo é você identificar que tipo de componente você está trabalhando, que tipo de plataforma protética você está trabalhando. É um hexágono externo, é um cone Morse, é um hexágono interno, é um octalobular, é um trilobe. Tudo isso vai interferir no tipo de prótese que você vai fazer. Não basicamente no tipo de prótese, mas bem especificamente que tipo de componente você vai ter que pedir ou você vai ter que ter para poder trabalhar em cima desse implante. Vamos supor que você trabalhe com um tipo de implante, uma marca específica que você já esteja habituado a trabalhar. E chega um paciente que vem de um outro colega, um colega que se mudou, um colega que não pôde mais atendê-lo, ele mesmo se mudou e você precisa dar continuidade àquele tratamento. Vem aquelas perguntas dos fóruns de implantodontia, que implante é esse? Justamente para isso, para a gente saber que tipo de plataforma a gente tem na boca do paciente para a gente poder dar continuidade à prótese dele, ou então substituir uma prótese fraturada, substituir uma coroa que não esteja com a cor adequada, algo desse tipo. É importante saber o tipo de componente, de plataforma, de interface protética que você está trabalhando com o seu paciente. Então, antes de tudo, todo parafuso de implante, se você é um protesista, se você também faz a sua cirurgia, sabe disso, mas existem alguns colegas que já recebem os pacientes com implantes colocados, Então ele vai receber basicamente o paciente com o implante colocado e o parafuso de cobertura. O parafuso de cobertura é um parafuso bem baixinho, a intenção dele é ficar subgengival, ele é só para cobrir essa parte do implante. E nós vamos ter ele para hexágono externo, para hexágono interno, para cone Morse e até para os octalobulares, para os trilobes, todos eles vão possuir um parafuso de cobertura, um parafuso tampão ou então cover, que também é conhecido. Então cada implante vai ter essa particularidade. O parafuso de cobertura ele é aplicado justamente após a colocação do implante. O implante foi instrumentado, foi colocado no leito ósseo e o parafuso de cobertura simplesmente cumpre essa função de cobertura, para evitar que cresça tecido gengival ali para dentro do implante, para evitar que entre alimentos, para evitar que entre qualquer tipo de componente de alimento, qualquer coisa que se instale aqui dentro desse implante, ele vai impossibilitar, ele vai fechar essa entrada. E muitas vezes a sutura é feita por cima desse parafuso de cobertura, com a intenção de fazê-lo ficar infragengival, E quando você remove a sutura, 6 meses depois, 3 meses depois, depende do tipo de superfície do implante que você está usando, o tempo de espera. Mas quando você vai reabrir o implante, normalmente ele está assim, olha, você vai encontrar a gengiva cobrindo e o parafuso de cobertura ali tapadinho. Algumas vezes nós podemos encontrar esse parafuso de cobertura já exposto, Vou mostrar isso para vocês mais à frente, como que funciona esse passo a passo. Mas, clinicamente, é basicamente isso daqui que você encontra quando ele já está exposto. O parafuso de cobertura ele já está exposto, você vê ele dessa forma.
Quando ele está coberto pela gengiva, você simplesmente não vê nada, você vê a gengiva cobrindo, né? Algumas vezes aparece até uma comunicaçãozinha entre a gengiva, entre o meio bucal e a plataforma desse cover, facilita na hora da reabertura, né? Mas entender também que, além dos parafusos de cobertura, existem os cicatrizadores, né? Cicatrizadores são essas pecinhas aqui, olha, que elas são mais altas para conformar a gengiva em volta dele. Ele vai cicatrizar a gengiva em torno dessa peça, por isso que ela tem o nome de cicatrizador. E o interessante é entender nesse momento que tanto para o hexágono externo, para o hexágono interno, para o cone morse, a gente vai ter um tipo de cicatrizador específico. Você precisa saber que tipo de implante você está trabalhando, qual é a componente, qual é a interface protética dele, para você poder utilizar o cicatrizador adequado, né? Para o hexágono interno também, reparem a particularidade, como que ele é diferente do hexágono externo, desculpa. Olha a diferença do hexágono externo, olha, ele não tem aqui essa parte que ele entra dentro do implante, né, propriamente dito. Já o hexágono interno, ele possui esses degraus aqui justamente para se acoplarem dentro da plataforma do implante. E também vão existir de vários tamanhos diferentes. Os cicatrizadores dos implantes tipo cone morse, olha, ele vai formar um cone mesmo, para ele poder se encaixar perfeitamente dentro do cone daquele implante, né? Então, cada tipo de implante vai ter o seu componente específico para você trabalhar sobre ele. Importante entender que para todos eles, tanto para o hexágono externo, para o hexágono interno, para o cone morse, vão existir perfis de emergência diferentes, né? Você vai encontrar perfil de emergência reto, olha, completamente reto. Você vai encontrar cicatrizadores com perfil divergente, onde ele faz apenas uma divergência aqui, nessa parte mais cervical, depois ele fica uma parte mais reta também, você vai encontrá-lo completamente divergente. Você encontra alturas diferentes, olha, bem baixinho, ou então mais alto, mais estreito e mais alto, olha, diâmetros diferentes. Então, cada sistema de implante vai te proporcionar diversos tipos diferentes de cicatrizadores, né? Você vai ter cicatrizador mais alto, quando você precisa de ter um tecido gengival muito maior, você precisa de um cicatrizador maior, então ele vai te proporcionar tudo isso. Quando você precisa colocar aquele implante lá na zona de seio maxilar, que não pode ter muita força mastigatória, a prótese não pode ficar batendo em cima, se você optar pelo parafuso de cicatrização, talvez você opte por uma altura mais reduzida, né? Então, cada marca de implante vai ter a sua particularidade. Existem uns cicatrizadores que são extremamente baixos e extremamente largos. Para que isso? Pô, zona de molar, fantástico, você vai fazer aquele perfil de emergência na zona de molar. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre cicatrizadores personalizados, né? Então a gente vai usar um outro tipo de componente, eu vou explicar isso, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas eu vou falar um pouco mais à frente. E a aplicação clínica desses cicatrizadores é justamente essa daqui, olha. Você vai fazer uma incisão, a gente vai falar tipo de incisão, mas você vai descolar esse tecido suficiente para você encontrar o seu implante, vai remover o parafuso de cobertura e vai aplicar o seu cicatrizador. Numa visão clínica, quando você encontra o paciente já com o cicatrizador em boca, você tem essa visão aqui, olha. É a única pecinha que você vê exposta na boca, ou pelo menos que você deveria ver, é o cicatrizador, né? Vão existir cicatrizadores de formas muito distintas, olha, para formar o perfil de emergência. Quando você encaixa a sua chave de 1.2 aqui e remove esse cicatrizador, quando você olha de frente, você tem exatamente essa visão aqui, olha, do perfil de emergência já trabalhado. Claro que ele vai trabalhar o perfil de emergência de acordo com o formato do seu cicatrizador. Se você quiser personalizar um cicatrizador, por exemplo, para a área anterior, você precisa colocar um cicatrizador e depois você precisa fazer um provisório para melhorar aquela gengiva. O cicatrizador vai ser sempre um intermediário entre o implante e a cavidade oral. Ele vai evitar que a gengiva cubra novamente o implante para você poder fazer as etapas de moldagem em cima do seu implante sem que você precise ficar anestesiando o paciente toda vez para tirar a gengiva que cobre, o tecido gengival que cobre o seu implante toda vez que você for fazer isso. Então, o cicatrizador vai te ajudar bastante nessa etapa, né? Então, olha, nos casos múltiplos, você não precisa fazer um de cada vez. Se o tempo de espera desses implantes foram respeitados, você pode fazer os 4, os 3 de uma vez só. Olha só, essa técnica aqui que você
traz o tecido queratinizado para vestibular do implante, né? A gente já falou um pouco disso e vou falar várias vezes que esse tecido queratinizado tem que estar preservado à frente do seu implante, a vestibular do seu implante, né? Para proteger, é o periodonto de proteção, lembre-se disso. Então, quando você for aplicar o seu cicatrizador, você pode optar por incisões, olha, mais palatinizadas ou mais lingualizadas, para você descolar aquele tecido e suturar eles aqui mais para vestibular. E a aplicação dos seus cicatrizadores vai permitir que você faça suturas entre eles e após o período de cicatrização de uma semana, 10 dias, você vai ter essa visão desses cicatrizadores já colocados na boca com aquele tecido queratinizado já instalado ali na parte vestibular. E para casos de total, por exemplo, uma total inferior, você pode vir aqui, olha, e remover os parafusos de cicatrização para fazer a aplicação dos transfers de moldagem, depois a prótese, se você não tem uma carga imediata, não tem nada desse tipo. Olha só, numa visão de uma boca inteira, de marcada total, você vai ter essa visão. Você pode aplicar os 4 cicatrizadores de uma vez, os 6 cicatrizadores, os 8 cicatrizadores. É importante você ter diversos tipos de cicatrizadores diferentes na sua bancada, ou então, pelo menos, esterilizá-los independentemente, né, um a um, para você poder optar na hora ali da sua aplicação. Às vezes você acha que você colocou um de 2 milímetros, mas você precisa de um de 5 milímetros, ou então um de 3 ficou muito alto, você precisa do de 1. Então é bom que você tenha tudo isso estéreo na sua bancada para você poder optar por ele. Essas peças, elas são lavadas e esterilizadas, não tem problema nenhum. Você usa, aplica, faz depois a degermação, limpa corretamente e leva para autoclave. Não tem problema nenhum, você pode reutilizá-los quantas vezes forem. Agora, uma dica importante. Aquela chave de 1.2 que se encaixa em cima desse cicatrizador, ela tem que estar boa, porque o que vai preservar essa conexão aqui do seu cicatrizador com a sua chave é o encaixe preciso dela. Se a chave entra ali e ela fica sempre rodando em falso, ou então está mal adaptada, às vezes tem alimento aqui dentro, ou então tem tártaro, tem biofilme, tem placa, e a chave não encaixa muito bem, ela começa a espanar a plataforma do cicatrizador. E aí você não começa a não poder mais utilizar esses cicatrizadores novamente, justamente porque a chave já não vai encaixá-lo. Você tem que fazer uma fenda, utilizar, e aí você começa a improvisar e as coisas não andam muito bem, né? Material odontológico, você vai perceber que não se deve improvisar muito, porque você vai atrasar o seu tratamento, você vai atrasar a sua consulta, aquilo dali não vai correr bem, tem que ser tudo muito bem encaixado, né? Costumo brincar que as próteses sobre implante, qualquer criança que brinca aí de Lego, de puzzle, sabe fazer prótese sobre implante, né? Mas os fundamentos de prótese são extremamente importantes, né, para você entender a prótese. Você encaixar uma peça sobre a outra é igual brincar de Lego. Agora, os conceitos da prótese que são extremamente importantes, porque se você respeita os conceitos de prótese sobre dente, na prótese sobre implante, as suas chances de sucesso são muito maiores. Se você respeita a oclusão mutuamente protegida, se você respeita as guias de desoclusão, principalmente, né? Eu ainda vou falar sobre ajustes oclusais, mas já deixo aqui uma frase clássica que a desoclusão é mais importante do que a oclusão. Então, se você respeita todo esses aspectos da prótese sobre dente, na prótese sobre implante, você vai ter muito mais sucesso do que simplesmente encaixar e fazer uma prótese onde ela se encaixa, né? Já falamos de planejamento, volto a falar de planejamento e vou falar muitas vezes de planejamento reverso e de oclusão, de prótese, temos que falar sempre disso, né? Então, basicamente, a aplicação do cicatrizador é remover o parafuso de cobertura, né? Gira no sentido anti-horário, encaixa o seu cicatrizador, no caso aqui um cicatrizador de 1.5 milímetros, e gira no sentido horário, né? Remover no sentido anti-horário e apertar no sentido horário. É bom você apertar ele um pouquinho para ele não soltar. Há pessoas, há colegas que dão torque nesses parafusos. Depende se o seu sistema permite isso. Se o seu sistema permitir e você tiver com uma chave boa, você pode dar um torque no parafuso de cicatrização. Atenção ao cone Morse. Se você der um torque muito, muito forte, depois você praticamente não consegue tirar ou vai ter que fazer uma força muito grande. E pode ser que você tenha que fazer uma sutura depois para juntar esses bordos aqui, ou se a sua incisão, se seus tecidos periimplantares permitirem você fazer uma incisão só em cima, ou então uma incisãozinha circular, sem que você remova aquele tecido, né?
tem aquele bisturi circular, particularmente não gosto muito de atuar porque ele remove aquele tecido queratinizado em cima do implante. Enquanto com uma incisão, você simplesmente joga ele ou para vestibular ou mais para lingual e consegue manter o tecido ali em boca e aplicar o seu cicatrizador. Então, agora que a gente já sabe até a parte de cicatrizadores, que é remover o parafuso de cobertura, aplicar o parafuso de cicatrização, um intervalo aí de pelo menos 7 a 10 dias para aquilo dali cicatrizar bem, né? Aquela gengiva cicatrizar bem, nós vamos partir para as técnicas de moldagem, né? Por que segue esse caminho? Porque você aplica o cicatrizador e em seguida já é a fase de moldagem. Então, quando o paciente chegar para você no consultório para fazer a moldagem, você vai ter que remover aquele parafuso de cicatrização e aplicar os transfers. O que é isso, né? Transfer? Vamos falar um pouco mais à frente. Porém, temos que saber os tipos de moldagem que existem hoje para prótese sobre implante, né? Existem os tipos de moldagem aberta e as moldagens fechadas, basicamente são essas duas, né? Então, as técnicas de moldagem aberta praticamente vão ser utilizadas para próteses múltiplas, né? E com essa moldagem você diminui o risco de deformação, de distorção e movimentação e, consequentemente, o risco de insucesso, né? Os componentes vêm presos à moldagem, são arrastados após remover o parafuso de fixação. Vocês vão ver isso na prática, como que funciona, fica mais fácil. Porém, esse tipo de moldagem aberta aqui, ela é mais indicada, né? Se eu tiver que optar entre uma moldagem aberta e uma fechada, vai ser sempre a moldagem aberta. Ela dá mais trabalho, porém, é uma moldagem muito mais fiel. Porém, existe também a técnica de moldagem fechada, que ela é aplicada somente para próteses unitárias, olha. E você pode usá-las também para próteses unitárias uma mesma arcada. Por exemplo, botei aqui como exemplo, você vai moldar o 14 e o 26, lados opostos. Você não tem como unir esses dois transfers, você pode utilizar os transfers de moldeira fechada, a técnica de moldeira fechada para fazer a impressão desses implantes, né? Os componentes, olha, ficam presos na boca do paciente e a moldagem sai. É como moldar dentes naturais, né? Depois você tem que remover aquele transfer e aplicar ele na sua moldagem. Eu vou mostrar agora passo a passo como que funciona. Mas os materiais necessários para se fazer a moldagem aberta, né? Você vai precisar dos transfers de moldeira aberta, vou mostrar cada um deles. Você vai precisar de um análogo, você vai precisar de uma moldeira plástica, né, para você fazer a perfuração. Olha só como é que ela funciona. A perfuração é importante existir para você poder ter acesso a esse parafuso aqui é mais longo, para você aplicar a sua chave ali, remover aquele parafuso que segura a parte fixa, a parte que vai ficar presa na moldagem, para poder aquilo tudo vir arrastado. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Mas os transfers, olha, de moldeira aberta também vão existir para os hexágonos externos, para os hexágonos internos e para o cone Morse. Percebam, olha, que daqui para cima eles são praticamente iguais. Isso aqui é a área de retenção. O que vai mudar é a parte de interface protética, olha. O hexágono interno, como que é diferente do hexágono externo, como que é diferente do cone Morse. Então, para cada sistema você vai ter um tipo de hexágono, um tipo de conexão com o seu implante diferente. Porém, a parte superior é apenas a parte de retenção, né? E o parafuso, olha, passante. Esse parafuso, eu coloquei essa foto aqui para mostrar o parafuso fora. Se você pegar isso daqui, segurar essa haste e puxar o parafuso, ele sai. Então essa parte aqui que vai ficar presa na moldagem. Esse parafuso é simplesmente para manter essa parte presa no implante. Ó. Esse parafuso passa aqui por dentro, tem essa parte ativa que prende no implante lá dentro e trava essa porção aqui. Quando o material de moldagem toma presa e fica aderido a isso daqui, você remove esse parafuso para poder tirar a moldagem. Vamos lá. Os análogos, o que são os análogos que eu falei há pouco? Nada mais são do que as réplicas dos implantes. Isso daqui é para ser utilizado em laboratório. Você vai mandar isso daqui para o seu laboratório de prótese. Quando vazar o gesso, aplicar essa réplica. Vou mostrar para vocês como funciona. E quando desmonta, você tem exatamente a réplica do seu implante no modelo de gesso, né? Por isso que eles são chamados de análogos e réplicas. E volto mais uma vez a dizer, para cada tipo de implante você vai ter um tipo de análogo indicado para aquele implante específico. Hexágono externo, hexágono interno
e o cone Morse. O octalobular, o trilobe vai ter um análogo específico. Vamos supor aquele implante, sabe? Aquele implante que o paciente perdeu, ou então que caiu no chão durante um procedimento cirúrgico. Você vai pegar aquele implante e jogar fora? Não, você pode limpá-lo, manter na sua gaveta, ali no componente protético, para você reutilizar ele como análogo. Você está usando o próprio implante para fazer a confecção da prótese. Né? Muitas vezes aquele implante ele se deforma com mais facilidade do que o análogo. Né? Não deve ser reutilizado muitas vezes, mas em alguns casos você pode utilizar sim. Então, vamos à técnica da moldagem aberta. Né? Como que funciona a moldagem aberta? Você aplica os seus transfers de moldeira aberta, né? Segura essa parte daqui até que ela encaixa no hexágono e aperta o parafuso passante. Você vem com uma chave aqui de 1.2 e confirma o aperto deles, tá bem? Muitas vezes isso está infragengival, você não tem certeza, principalmente no hexágono externo, se ele se encaixou bem, né? O hexágono externo às vezes é mais difícil de você encaixar. No hexágono interno e no cone Morse, quando ele tem um índex ali dentro, quando ele tem um hexágono lá dentro, você não tem a certeza se aquele hexágono está bem encaixado. Então, o que você tem que fazer após você aplicar os seus transfers é fazer uma radiografia, para ver se não existe nenhum intervalo aqui entre o seu implante e o seu componente protético. Se isso daqui estiver distorcido ou com uma linha mais escura, mostrar que aquilo dali não está encaixado, às vezes de lado, muitas vezes esse parafuso passante ele pega lá na rosca, mas essa parte de fora não está bem acoplada ali dentro do seu componente, do seu implante. Então ele fica torto, ele está preso, mas está torto. Então quando você radiografa, você percebe isso. O que você faz? Remove, encaixa novamente e radiografa de novo. Como eu disse, a técnica aberta, né, ela tem mais precisão pelo seguinte: quando você faz a aplicação dos transfers, você tem a oportunidade, olha, de fazer uma união com resina Duraleia ou a Paterne, que tem uma menor contração de polimerização, né? Pode ser feito com Structor também, mas eu gosto de fazer dessa forma aqui, olha. Eu pego um elástico de cadeia desses de ortodontia, né? Que é o chain ou então a cadeia, e você passa ele aqui sem dar muita atenção. É só mesmo para ele acoplar o material. Até tem um vídeo aqui, vou colocar agora aqui na referência, um vídeo que mostra exatamente como fazer essa moldagem, tá bem? Aplicada em paciente, clica aqui no link que você vai vê-lo, e você aplica isso daqui. Você pode aplicar também um fio dentário, ou então há colegas que prendem aqui umas brocas já usadas, prendem com a Paterne, para diminuir a contração de polimerização, mas basicamente para você unir esses transfers de moldagem, né? Você aplica, olha, o transfer de moldagem, você pode aplicar aqui a sua base leve, depois você aplica a base pesada. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá bem? Mas você pode copiar, olha, com o material aqui para expandir o suco gengival. Você, por exemplo, aqui você tem um provisório, você remove o provisório, aplica o transfer e aplica o material aqui dentro, que ele vai manter aquele suco todo expandido. Na hora que você for aplicar a base leve, você vem aqui com uma sonda, remove isso daqui, aplica a base leve, a pesada e faz a sua moldagem. Vou mostrar agora como funciona, mas basicamente voltando aqui, aplica os transfers, confere radiograficamente se ele está bem adaptado, faz a aplicação ou do fio dental ou do elástico em cadeia para fazer a união dos transfers, tá bem? Sejam 2, sejam 3, sejam 4, sejam 5, sejam 8, é importante fazer essa união. E nas arcadas totais, olha só, quando você aplica os seus transfers, você pode fazer também a união deles. Tem que se unir todos. É importante você utilizar também aqui nesse caso, você aplica de pouquinho em pouquinho. Se você estiver usando uma resina, um acrílico ou a resina Paterne ou então Duraleia, é importante você ir aplicando isso daqui aos poucos, para evitar a contração de polimerização. Há técnicas também que, por exemplo, você faz toda essa união, depois você pega uma broca fininha ou então um disco, vem aqui, secciona ele novamente e depois aplica pequenas porções, né? É importante entender que quanto maior for a porção do acrílico, lembre-se sempre disso, quanto maior a porção do acrílico, maior vai ser a contração de polimerização e maior, consequentemente, vai ser a sua deformação da sua moldagem. Também isso se aplica também para provisórios, para tudo isso. Estou falando de resina acrílica.
Então, olha, na técnica de moldagem aberta para arcadas totais, olha, pode-se aplicar o fio dentário e vem com o pincelzinho aqui aplicando a resina Patene ou então o Duralay. O Duralay porque endurece mais rápido, né? E você não perde muito tempo. É importante ter sempre compressas aqui, a aspiração está sempre ativa ali, porque aquele cheiro do acrílico dentro da boca é muito forte, né? E você vem aplicando. Mais uma vez, existe uma outra forma de fazer Constructor, tem esse vídeo, venha ver como que funciona, é um vídeo super rápido, tem no nosso site também, um vídeo que está em destaque no site, mostrando essa união Constructor, é bastante fácil. Mas, depois eu vou mostrar essa aqui que é a mais clássica, e aí depois a gente mostra a forma mais rápida, talvez, que ainda assim é uma forma bastante eficaz. E você vem e faz a aplicação da base leve aqui por baixo, né? E vem com a base pesada. E é importante os furos da moldeira, olha, existirem, para quando isso daqui estiver aplicado, você tem que vir aqui com o dedo, pressionando, para identificar aonde estão os seus parafusos. Porque depois que isso daqui toma presa, se você não encontrar os parafusos, torna-se muito difícil. Então você faz uma pressão digital, olha, para localizar pelo menos os parafusos. Nem que você toque e sinta assim, ele está aqui, já senti onde ele está. Pega um instrumental e remove aquela parte de cima. Quando o material torna-se mais duro, né, ele já vai tomando presa, você vem com uma sonda aqui, ó, faz tic, tic, e vem removendo toda essa parte aqui onde a sua chave vai encaixar. Porque você pega a sua chave de 1.2 quando isso aqui toma presa e solta esses parafusos aqui, olha, para você poder remover a moldeira, tá bem? Olha, num caso de 2 implantes, por exemplo, você faz a mesma coisa, olha. Remove o excesso, solta o seu parafuso e quando você tira a moldagem, é exatamente isso daqui que você vê, olha. O parafuso passante está aqui, já está solto, foi reaplicado novamente no lugar, mas os seus transfers vieram presos à moldeira. Aqui por dentro está o Duralay que você aplicou entre esses 2 implantes aqui. É importante quando tem dentes adjacentes, olha, você manter o espaço do material de moldagem. Se você preenche aquilo ali com o Duralay, o material de moldagem não entra naquela zona e, consequentemente, não vai copiar. Então, essa técnica, mais uma vez mostrando como funciona, une os transfers de moldeira aberta, une os transfers, e faz a remoção, olha, faz a aplicação da moldagem com os parafusos já saindo nos orifícios, remove o parafuso de cobertura, de fixação, perdão, desse componente protético e depois você remove, olha, e você tem a aplicação deles ali todos em boca. O que você vai fazer agora? Vai aplicar aqui os seus análogos, as suas réplicas dos seus implantes, né? Como eu falei há pouco, a principal função dele, olha, é replicar o formato da plataforma do implante utilizado no modelo de gesso, no modelo de trabalho, no modelo que o seu laboratório de prótese vai estar trabalhando. Então, olha, é basicamente isso daqui. Você vai pegar uma chave, vai posicionar uma chave embaixo, vai prender o análogo por cima e vem parafusando. Cuidado para o transfer não girar, né? Porque aquilo dali está preso com acrílico ali dentro, mas nessa hora ele ainda pode soltar. Então, é pouca força, é suficiente. A força é suficiente só para prender o análogo até a base do seu transfer. Olha só, uma visão lateral, todos eles presos. O que o protético vai fazer? Vai vazar o gesso aqui por cima e depois do gesso vazado, você solta novamente esses parafusos como se fosse a moldagem em boca, remove aquilo dali e você vai ter um modelo de gesso justamente mostrando só a plataforma do implante que você usou, do análogo que você usou. Basicamente isso daqui que vai aparecer, né? Essa parte toda aqui é uma parte de retenção que está presa dentro do modelo de gesso, tá bom? Então, nesse rápido vídeo aqui, olha, mostra exatamente como que funciona essa técnica de moldagem aberta. Esse vídeo é da MIS, tá bem? Da MIS Implantes, está no site deles. Então, olha, aplica-se o cicatrizador, o material de moldagem aqui, a base leve, faz a aplicação do material de moldagem também na moldeira, tá bom? Ou que vai ser uma base pesada, ou então um prego, então o material todo mole. A moldeira vai fazer a parte da pesada e você aplica a moldeira, olha, de forma que você visualize a plataforma do implante. Como se trata de um transfer só, de um implante só,
para que ele não gire no próprio eixo, né? Muitas vezes o Duralay vem prendendo o transfer à moldeira. É um pouco mais difícil de fazer isso dessa forma. Remove o parafuso e tem ali o seu transfer adaptado. Coloca-se o análogo. Olha, como eu falei, segura aqui em cima, vem com a chave e ele prende. Aplica-se uma gengiva artificial ao redor do seu implante e depois você vaza o gesso sobre toda aquela estrutura. Esperando ele tomar presa, você remove esse parafuso e aí sim pode deslocar a moldagem. E basicamente você vai ter o seu modelo de gesso pronto para o protético trabalhar. Né? É como se você tivesse a mesma... Se você replicasse o que está na boca aqui para o modelo de gesso. Então, tudo que o protésico trabalhar nesse modelo de gesso é basicamente o que ele está aplicando na boca. Né? Então, o modelo de gesso vai ser exatamente a cópia até da inclinação do implante. Se ele tem um hexágono e o hexágono está para frente, ele tem que estar exatamente igual que no modelo de gesso. Se ele está um pouco mais deslocado para o lado, ele tem que estar igual ao modelo de gesso. Tá bem? Então, olha, é importante nós usarmos as moldeiras abertas. E para isso temos que usar as moldeiras plásticas ou as fotopolimerizáveis, aquelas que você conforma ela através de uma placa fotopolimerizável. Você vai no modelo de gesso, faz a conformação dela e leva para fotopolimerizar. E aí sim você faz os buraquinhos, ou então você já faz o buraco antes, né, para poder vazar o transfer por aquele buraquinho e você fazer a remoção do parafuso. Agora, evoluindo um pouco mais, vamos falar sobre as moldagens fechadas, né? Tipo de moldagem fechada. Utilizam também os mesmos materiais, porém, moldagem fechada, você vai utilizar um transfer de moldeira fechada. Repare que ele também tem um parafuso passante, mas é um parafuso que se acopla todo dentro do seu transfer. Você também vai ter que ter um análogo, que é a mesma coisa, o análogo não muda. Você vai utilizar o análogo referente ao implante que você usa. Normalmente, eu gosto de utilizar para esse tipo de moldagem as moldeiras metálicas, mas também podem ser feitas com as moldeiras plásticas, tá bem? Mas repare, sem nenhuma abertura. Não se faz abertura para esse tipo de moldagem. E, mais uma vez falando, volto a dizer, para cada tipo de implante você vai ter que ter um tipo de transfer daquela marca. Se você usa o implante da Titanifix, você tem que utilizar o transfer da Titanifix. Se você usa um transfer da Signovince, se você usa da Neodent, da Straumann, qualquer marca de implante que você esteja habituado, você vai ter que usar aquele transfer. Salvo quando as plataformas são regulares 4.1 e são iguais para todos eles, você pode utilizar transfer em sistemas diferentes, não tem problema nenhum, tá bem? Então, a técnica basicamente é remover o parafuso tampão ou cicatrizador, aplicar o seu transfer de moldeira fechada, né? Aplica o transfer, olha, esse casulo aqui, nesse caso aqui é um transfer, um parafuso único que ele gira por inteiro, né? E ele trava lá no fundo. Nesse caso aqui, ele tem essa parte aqui que se move, você encaixa ele lá dentro e esse parafuso aqui é o de fixação. Faz a radiografia para confirmar que ele está bem adaptado, ele não tem nenhuma interface entre eles, então ele está bem adaptado. E você faz a moldagem, leva aquela moldagem em boca. Quando você remove só a moldagem, o transfer fica preso na boca do paciente e você vai ter essa referência aqui, ó, um triângulo, né? Ele normalmente tem esse formato triangular. E o que você vai fazer? Você vai encaixar fora da boca, fora do modelo, né? Como na moldagem aberta você encaixava ele na moldagem, você vai fazer a aplicação do transfer ao análogo fora da arcada, tá bem? Você vai juntar fora do modelo e depois você vai aplicar ele aqui. Você vai pegar isso daqui e vai trazer para esse triângulo aqui, vai encaixar e numa visão superior, olha, ele vai estar aplicado aqui. Você vai ver só a parte inferior, né? Só a traseira do seu análogo, como se você estivesse vendo ele nessa posição aqui, olha. Você pega, encaixa ele ali até o fundo, faz uma pressãozinha, vaza o gesso e... Através desse vídeo eu vou mostrar para vocês a técnica de moldeira fechada, de moldagem fechada. Você vai ter o seu transfer de moldeira fechada, né? Alguns kits exigem uma chave de instalação,
você leva o seu transfer ao implante. Parafuso passante, certifica-se de que ele está bem adaptado através de uma radiografia, né, visualmente, e através de uma radiografia. Você vai utilizar uma moldeira de estoque convencional, metálica ou plástica. Eu prefiro as metálicas para esse tipo de moldagem. Carrega a moldeira com material pesado e faz a inserção do material leve. Lembre-se que você vai precisar de uma ajuda de auxiliar para poder fazer isso, né? Manipular as duas coisas juntas. Leva a moldagem em boca e quando você remove, reparem, o transfer fica preso ao implante. Você tem um molde ali com um espaço para ele. O que você vai fazer? Vai remover o transfer da boca do paciente, remove ele, coloca o cicatrizador no lugar. Lembra que falamos das fibras circulares? E vamos fazer o preparo do nosso transfer. Vamos encaixar o análogo, né? O análogo próprio daquele implante, no caso o hexágono interno, mas a réplica você vai fazer um encaixe dele na mão, como eu falei há pouco. Aperta bem aquele parafuso ali. Não pode ter nenhuma micromovimentação. Você vai ter exatamente essa peça. Então, olha, no vinco certinho, você vai ali e encaixa o seu transfer. Faz uma pequena pressão para ele se encaixar e você fica vendo o análogo. Aí, agora em diante, é a inserção da gengiva artificial, como vamos referir um pouquinho mais à frente, mas aplica uma gengiva artificial em volta do implante para favorecer o trabalho protético. E aí sim, pode vazar o gesso. Quando você remover, remove com bastante cuidado e repare que o transfer vai sair agarrado na moldeira, no modelo de gesso. Você vai ali com uma chavinha e remove o transfer do modelo, deixando o transfer no consultório e mandando para o laboratório de prótese o seu modelo de gesso, exatamente como está na boca do paciente. E, consequentemente, você vai ter o seu modelo de gesso somente de um implante. Então, basicamente, para os tipos de moldagem, você vai ter que ter os transfers para cada implante, você vai ter que ter um análogo para cada implante. E nesse momento, você vai decidir se você vai aplicar as úclas ou se você vai aplicar o munhão. Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas você também vai precisar dos seus cicatrizadores, porque quando você remover isso daqui, você já tem que aplicar os cicatrizadores rapidamente. É uma outra dica que eu vou dar aqui agora, anotem essa dica que é muito importante. Em volta dos implantes, né, as fibras em volta do implante são fibras circulares, diferente dos dentes. Né? No dente a gente tem aquelas fibras na vertical. No implante, as fibras são circulares. Então, quando as fibras são circulares, você remove o cicatrizador dali, a tendência dela é sempre fechar. Se você deixar aquele implante muito tempo sem o cicatrizador, ou sem o provisório, ou sem o transfer, sem alguma peça que esteja ali entre a gengiva e o implante, a tendência dele vai ser fechar. Então lembre-se disso. Fibras circulares em volta do implante. Para evitar que elas se fechem com muita facilidade e você tenha que anestesiar o paciente, ou então o paciente sinta dor, você remove o transfer, aplica o cicatrizador. Remove o cicatrizador, aplica o provisório, aplica o transfer. Nunca evite deixar muito tempo aquela gengiva sem o seu parafuso de cicatrização. Tá bem? Então, a gengiva artificial, como eu mostrei naquele vídeo, ela te proporciona muitas coisas, né? Principalmente o perfil de emergência. Mas reparem nessas duas próteses aqui, né? Essa daqui ficou um pouco embaçada. Mas reparem a diferença entre essas duas próteses, o perfil de emergência, né? Feito através de uma gengiva artificial. Nesse caso aqui, eu acho que o protésico errou no quesito perfil de emergência. Por quê? Ele pegou só esse perfilzinho de emergência aqui e não expandiu ele não ficou bem claro que esse perfil de emergência pode ser expandido. Ele fez, olha, somente essa parte aqui que se encaixa aqui, né? Esse perfil de emergência aqui, ele deveria ser cônico, exatamente como esse daqui, olha.
Se você precisar fazer uma incisão na hora de colocar coroa, alguma coisa assim, isso às vezes é necessário, existe essa técnica, eu vou mostrar para vocês. Porém, isso aqui não pode acontecer, olha, esse overlap aqui não pode acontecer, porque o que houve aqui? O protésico fez a coroa com perfil de emergência só daqui, e fez para uma compensação da vestibular através desse overlap. Então isso daqui vai ser uma zona de acúmulo de alimento muito grande, de biofilme, e consequentemente vai dar aquele mau cheiro, o paciente não vai gostar, vai virar uma zona de inflamação. Olha a diferença disso daqui, olha, como que ele faz um perfil de emergência que sai da plataforma do implante de forma íntegra, tá vendo? Olha, enquanto aqui ele faz um degrau para depois se acoplar o implante. Então isso daqui, olha, esqueça, isso daqui não pode acontecer, tá bem? Adaptação passiva, né? É importante, olha, o protésico faz essas ranhuras aqui no modelo de gesso, porque muitas vezes você encaixa a prótese e acha que ela está bem encaixada. Mas quando você vai ver a adaptação da sua plataforma, ela não está bem adaptada em cima do implante. Acontece muito no hexágono externo. Então, essa adaptação tem que ser passiva. Você tem que confirmar isso no modelo de gesso, porque na boca vai ser mais difícil. Só com a radiografia que você vai poder ter certeza. Então, para eliminar uma possível distorção no modelo de gesso, é importante você fazer o protésico, fazer esse desgaste aqui, olha, para ver a adaptação da sua base, da prótese ao componente, ao implante, né? E ele tem que estar bem adaptado. Isso na boca você vê através de uma radiografia, mas você precisa eliminar esse problema do modelo de gesso. Agora, avançando um pouquinho, munhões anatômicos, né? Esses munhões aqui eles podem ser retos ou angulados. Esses munhões funcionam da seguinte forma: quando você vai fazer a coroa cimentada, você utiliza esses munhões, você aplica ele na boca, tá? E depois você vem e faz uma moldagem convencional sobre ele. Porém, esses pilares aqui, eles podem ser ou os pilares completamente sólidos, né? Os munhões podem ser completamente sólidos, ou eles vão ter um parafuso passante por dentro deles. Vou mostrar aqui um pouco da diferença entre eles. Olha esse esquema aqui que foi feito pela Titanifix, uma comparação entre os dois, né? Entre os possíveis pontos de fratura desses componentes. Quando a gente aplica um munhão sólido, olha toda a área de fadiga, né? Os pontos de possíveis fraturas do implante, enquanto aqui no parafuso ele é aplicado somente aqui nessa zona. A força é mais diluída, né? Aqui mostra exatamente, olha, qual é a força de aplicação, onde que ele mais sofre carga num movimento de lateralidade. Olha só, ele sofre no corpo todo aqui do cone, tá bem? Então, consequentemente, olha, a concentração de tensão vai ser maior nesse pilar aqui, que é o pilar sólido. A concentração das tensões vai ser principalmente nessas zonas aqui, olha, a zona de fulcro, onde tem o movimento de lateralidade, enquanto aqui nos parafusos, quando você tem o parafuso passante, olha, parece que ele trabalha um pouco mais, a área de tensão é maior, né? Então você tem que ter isso em mente quando você for optar por um deles. E esses munhões anatômicos, eles precisam ser moldados também. Você vai, aplica ele na boca, né? Você vai ter que ter uma úcula específica para ele, você vai ter que ter um transfer específico, um análogo específico. Como que você faz? Ao invés de você aplicar um transfer de moldeira, você aplica o seu munhão anatômico. Se precisar fazer um preparo sobre ele, alguma coisa, ele permite isso. E o transfer de moldagem é justamente esse coping aqui. Você tem o munhão, você encaixa aquele coping plástico ali, normalmente ele faz um clique para você saber que ele encaixou, leva o seu material de moldagem leve em volta dele, vem com material pesado por cima e ele faz um arrasto do seu coping de moldagem. E aqui em cima provavelmente você vai ter que fazer uma provisória, né? Você não pode mandar o paciente para casa simplesmente com isso daqui, porque já é um pilar definitivo. Quando você aplica aquele munhão ali, você já tem que dar o torque específico dele também, tá bom? Quando você não usa o munhão, você vai ter que fazer o uso das úclas, né? As úclas, o que são as úclas? Esse nome vem da Universidade da Califórnia. Essas peças foram desenvolvidas na Universidade da Califórnia. Então, ganharam esse nome de UCLA, né? Que é a sigla da Universidade da Califórnia.
Então são cilíndricos plásticos, ou podem ser metálicos, com bases hexagonais internas ou externas ou de cone Morse, né? Eu vou explicar qual é a diferença das plásticas para as metálicas. Mas elas foram idealizadas aqui pelo Dr. Bauman, na Universidade da Califórnia, por isso recebem esse nome que eu acabei de falar, né? Fiz um spoiler. Portanto, vão existir as úclas plásticas ou calcináveis e as úclas de titânio. As úclas calcináveis, né, são desenvolvidas para receber os enceramentos, para receber as coroas em Duralay e fundições que, após os ajustes necessários, recebem a aplicação da cerâmica de revestimento diretamente em cima dessa infraestrutura, né? Vou mostrar aqui o passo a passo, mas a úcula recebe uma estrutura em Duralay, né, onde vai ser futuramente a sua estrutura metálica. Aquilo tá bem encaixado na boca, o protético vai fundir aquela estrutura e, após qualquer tipo de ajuste que seja necessário, você testa ela na boca e, então tudo ok, você aplica cerâmica sobre ela. Já as úclas de titânio, elas são desenvolvidas exclusivamente para serem utilizadas como provisórias sobre implantes. Vamos falar cada uma delas. Volto a dizer, para cada tipo de plataforma você vai ter um tipo de úcula diferente. Úclas metálicas e úclas plásticas. Percebam que você pode ter uma úcula uma úcula plástica com uma base metálica, né? Por que essa base metálica aqui é tão importante? Porque ela é pré-fabricada com a plataforma do implante. Então, ela não vai sofrer distorção de fundição. Qualquer tipo de distorção na fundição, ela não afeta. Porém, ela tem que estar muito bem adaptada à sua fundição. Vou mostrar. E ela vem com parafuso de fixação. Cada uma delas. E as úclas metálicas podem ter uma base de zircônia, né? E elas vêm também com parafuso específico para cada uma delas. As úclas plásticas ou calcináveis, elas podem ser hexagonais, né, ou antirrotacionais, e elas são utilizadas para coroas unitárias. O que é isso, antirrotacional? Né? Hexagonal não era implante? Não. Vamos lá. Elas podem ter aqui dentro um dispositivo que não permita ela girar no próprio eixo. Por quê? Esse dispositivo antirrotacional, ele vai ser aplicado somente para coroas unitárias. Por quê? Quando você aplica a coroa, você não quer que ela fique girando ali sobre o implante, você quer que ela se encaixe num único eixo, aperte ela e ela não se solte mais. Se ali não tiver esse tipo de dispositivo antirrotacional, mesmo com torque, a coroa pode girar sobre o implante através da mastigação e vir a soltar. Então, essas úclas com esses dispositivos antirrotacionais ou hexagonais são utilizadas sempre para coroas unitárias. Então, olha lá como que elas são aplicadas. Você tem a plataforma do implante, você tem a úcula, manda aquilo para o laboratório, ele vai fazer uma fundição daquela úcula com o Duralay e você vai ter essa porção aqui. Você experimenta ela na boca, tá tudo ok, o protético vai e aplica a cerâmica sobre ele. Nesse caso aqui é uma prótese metalocerâmica. Por quê? Metal por baixo e cerâmica por cima. Existem hoje as coroas de zircônia, que você pode utilizar também uma úcula, ou então uma úcula com base metálica, ou então um componente de titânio, e funciona muito bem também. As úclas hexagonais antirrotacionais também são utilizadas para provisórios, olha só, para carga imediata, mas quando elas são antirrotacionais, olha só aqui no caso do hexágono interno, ela serve só para dentes unitários, para não permitir o giro. Quando você utiliza isso daqui para mais de um implante, a inserção torna-se mais difícil, né? Pode até dar certo, mas você começa a improvisar. Ela não foi feita para isso, tá bem? A úcula antirrotacional foi feita para usar somente coroas unitárias. Então, olha só, como que é a aplicação dela clínica. Você tem ali, fez a extração do dente, colocou o implante e precisa fazer um provisório imediato. Você pega a úcula metálica, hexagonal, antirrotacional, aplica ela lá sobre o implante, faz uma faceta. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse provisório de faceta sobre o implante, prende ele com resina acrílica sobre o seu componente
E olha, você vai ter exatamente isso daqui. Como que é o passo a passo? Aplica a úcula, um pouquinho de acrílico, você prende ela primeiro na sua úcula, remove aquilo dali da boca, traz para fora, olha só, da arcada da boca, ela só está presa por um pouquinho. Depois você pega o seu acrílico da cor do dente e vem preenchendo todo esse espaço aqui para fazer o seu perfil de emergência. Olha só o perfil de emergência aqui todo trabalhado e já com polimento essa prótese. Então você leva ela para a boca, tá vendo? Dá o torque no parafuso e percebam que não tem nenhum gap entre o implante e a úcula. E o perfil de emergência, olha, foi todo mantido aqui, feito através dessa provisória imediata. Claro que essa provisória imediata só é possível através dessa úcula antirrotacional. Já as úculas rotacionais são utilizadas para confecção de coroas unidas. E mais uma vez, podem ser, olha só como é que ela é lisa aqui por dentro, olha, ela não tem um hexágono. Ela só tem o tamanho dele, mas ele não tem o desenho do hexágono aqui por dentro que não permite ela girar. Olha só, quando é do hexágono interno, quando é do corimorse, ela é lisa por dentro também. Então isso aqui é bastante importante entender. Elas são utilizadas, olha, para você fazer a prova de passividade da sua prótese. Você experimenta a estrutura, como vai ficar a sua estrutura metálica. Na verdade, ela serve para encaixar em cima dos implantes, ela se encaixa em cima dos implantes, que é feito uma estrutura metálica, a prévia da estrutura metálica é feita em Duralay, e você aplica ela aqui, o protético faz isso, te manda, você experimenta lá na boca, tá tudo ok? Ele pode confeccionar a estrutura metálica dele. E as úculas provisórias, as úculas metálicas provisórias, né, elas também são rotacionais, são muito utilizadas para as cargas imediatas, em protocolos, em próteses híbridas, por exemplo, no Alan Fork, que é muito utilizado, utilizam esse tipo de prótese, esse tipo de úcula, tá bem? Olha só nesse caso aqui de umas coroas unidas anteriores, onde eu só tinha espaço para 2 implantes, eu apliquei 2 úculas dessas rotacionais, sem o hexágono por dentro, fiz a captura de uma prótese e pude aplicar ela em boca. Como que ela funciona? Ela não tem esse hexágono por dentro, então ela se encaixa com muito mais facilidade lá dentro. Então ela é utilizada para esse tipo de próteses provisórias. Ou, a partir daqui, você pode fazer uma prótese total também, vamos supor, 6 implantes superiores, ou 5 implantes, 4 implantes inferiores. Como eu falei há pouco, muito utilizada no caso do Alan Fork, né, onde você posiciona os implantes e faz aquela captura imediata. Na verdade é sobre o mini pilar, mas são úculas metálicas que são utilizadas nesse momento. Olha só, é metálica mesmo. E ela é metálica porque ela é forte, ela aguenta a força mastigatória e ela prende com acrílico na estrutura das próteses acrílicas. Então isso favorece muito a sua prótese provisória. E todas as úculas, sejam elas metálicas, sejam elas plásticas, elas vão vir acompanhadas dos parafusos de fixação. Né? Parafusos de fixação, vocês vão ver que vão ter parafusos que tem roscas até aqui em cima, tem parafusos que tem essa área de tensão. Então, cada marca vai ter cada empresa tem uma especificação diferente para os seus parafusos. Então, você pode optar por cada um deles desde que você conheça todos eles que existem. Né? Então, eles existem parafusos com chaves quadradas, o encaixe dele aqui em cima é quadrado, ou hexagonal, são os principais. Né? Normalmente de 1.2 ou existe até de 1.6 também, mas basicamente são os hexagonais ou as quadradas, né? Então no seu kit protético você tem que ter chaves quadradas, chaves hexagonais, chaves de 1.2, de 0.9, chaves de torque, vou falar um pouquinho mais à frente, mas o torque dos parafusos é muito importante. Botei essa foto aqui para vocês perceberem o seguinte: essas coroas sobre implante, olha, elas foram colocadas essa foto no dia da colocação da coroa. Por que ela está com esse compósito provisório? Ah, ficou feio aquilo dali em cima. Não é bem assim. Isso aqui é feito porque existe um propósito. Quando você faz a aplicação dessa prótese na boca do paciente, o parafuso é novo. Né? O parafuso é novo, então ele não sofreu nenhuma tensão ainda.
quando você aplica, dá o torque no parafuso, vai existir uma deflexão do parafuso nessa zona do pescoço aqui. E essa deflexão vai acontecer nos próximos 7 dias a 10 dias, enquanto o paciente está mastigando, começando a mastigar, fazer movimentos de oclusão, e tende a afrouxar um pouco esse parafuso nesses primeiros dias. Então é importante você aplicar a coroa, dar o torque necessário de 32 newtons na maioria desses implantes. Você tem que ver a especificação do seu implante que você usa, do seu sistema, para saber qual é o torque. Isso tem lá no catálogo de cada marca de implante. E você dá o torque. Coloca um teflon ali por baixo, coloca uma compósito, uma resina provisória em cima desse implante. Daqui a 7 a 10 dias, 15 dias, você manda o paciente voltar, remove tudo isso, né, o compósito, remove o teflon, não precisa remover a coroa, dá o torque dela novamente. Se o torque estiver correto, você só confere. Se ele não tiver, você dá o torque de novo e faz a colocação do teflon, e pode fazer a restauração em cima dessas coroas já de forma definitiva, né? É importante vocês estarem atentos, muito importante, às etapas clínicas, né? Talvez esse slide tivesse que estar mais lá para cima, mas ele está aqui por algum motivo. Quando você vai fazer a aplicação do seu análogo, a sua moldagem, é importante você ver se o análogo já não está deformado. Como eu falei lá naquele slide lá de cima, quando você não utiliza ele, quando você vai quebrar o modelo, por algum motivo ele está amassado, ele não vai encaixar na sua prótese, no seu transfer. Então, a sua moldagem, consequentemente, vai estar alterada. Então, é importante você confirmar, olha, que ele está bem adaptado. Reparem que uma coisa, não é o mesmo. Por quê? Eu não guardo análogos assim. Eu percebi que ele está amassado, eu botei aqui para tirar foto para vocês verem, mas é daqui para o lixo. Não tem como aproveitar esse tipo de material. Ele tem que estar muito bem encaixado para poder ter a cópia fiel do seu implante. Se ele tiver com esse gap aqui, você já errou, né? A prótese já não encaixa. Errou. A prótese não encaixa. Atenção ao que vem do laboratório. Ah, vou mandar a coroa, já vi pronta, uma estrutura metalocerâmica, já vi pronta. Olha esse tipo de... Eu gosto de provar a estrutura metálica antes de fazer a aplicação da cerâmica. Por quê? Eu visualizo, faço uma inspeção visual nessa coroa, nessa estrutura metálica. Reparem isso aqui, olha. Provavelmente material reutilizado, né? Material que já foi queimado uma vez e teve uma queima mal feita. Olha só, falta de adaptação. Olha só o gap, áreas de tensão, tá vendo? Áreas de fratura. As chances disso aqui fraturar, de você ter um insucesso daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, são imensas, né? A base da tua prótese está mal feita. Isso aqui o laboratório tem que estar muito bem alinhado. Olha só quanto óleo misturado com a coroa. Isso aqui está inadmissível. Isso aqui anda tudo para trás, faz tudo de novo, troca o laboratório. Não dá para colocar esse tipo de trabalho em boca. Você não pode avançar com isso daqui, tá bem? Fique atento a essas etapas. Então, quando agora já entendemos os tipos de transfer, os tipos de moldagem, é importante saber as sequências protéticas, né? Tanto para prótese segmentada quanto para parafusada, nós vamos precisar dos transfers, seja de moldeira aberta ou moldeira fechada, vamos precisar do análogo, e nesse momento nós vamos já ter o planejamento, mas você vai decidir se você vai para prótese cimentada, se você vai aplicar os seus pilares retos, angulados, ou se você vai aplicar as úclas. Quando você resolve aplicar a úcula, você volta com o cicatrizador ou com o provisório. Se você vai fazer uma prótese cimentada e aplicar o pilar, você vai ter que confeccionar um provisório na hora ali para o paciente. Agora, né, que já falamos disso tudo, vamos falar um pouquinho sobre os mini pilares protéticos ou os intermediários protéticos, né? Isso aqui tem outro nome, mini pilar, mini abattement, mini unit, né? São vários nomes dados para a mesma peça. E percebam que daqui para baixo ele vai ser exatamente como eu falei. Ele vai ser aplicado para cada tipo de prótese, para cada implante, na verdade, que o paciente já possui. Se ele tem um hexágono externo, isso daqui tem que ser para hexágono externo. Se ele é de cone morse, você tem que usar para cone morse. Se ele é um hexágono interno, você tem que pedir um específico para hexágono interno.
O que vai mudar, né, além disso, vai ser o perfil de emergência desse paciente. Isso daqui, olha, tem que ficar a nível supragengival. Isso daqui é o perfil transgengival, certo? Então você vai ter um perfil transgengival de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, 4, de 5, de 6, depende do tipo que você vai usar. Olha só, marquei aqui a plataforma do hexágono interno, ela tem que estar, essa parte aqui vai estar acoplada dentro do implante, né? Então você tem o implante acoplado até aqui, essa parte aqui é o transgengival e essa parte aqui é o que está exposto na arcada, né? E você tem esses pilares protéticos retos e angulados, de 17 graus e até 30 graus. Isso daqui é para quê? Para você consertar, para você corrigir um mau posicionamento do implante. Ou, simplesmente, quando você faz um Allen for, o que é o Allen for? Já falei algumas vezes, talvez nem todo mundo saiba, mas é a aplicação de 2 implantes inclinados e 2 implantes retos. Esses 2 implantes que estão inclinados na mandíbula, né, eles estão inclinados, serve para a maxila também, se você manter o eixo dele nesse sentido, quando você for encaixar a prótese, você não vai ter passividade. Então você utiliza esses angulados aqui, ou de 30 ou de 17 graus, para que mesmo o implante estando nesse ângulo, você consegue fazer a inserção dele dessa forma. Você aplica esse mini pilar intermediário ao seu implante para que o implante esteja nessa posição, mas o eixo de inserção da prótese esteja em outro, certo? Então, basicamente isso, o implante inclinado nessa posição, você aplica o mini unit para que ele fique nessa posição de acordo com o implante do meio, todos eles retos, para você não ter um reto aqui e outro inclinado para lá, e pior, o outro inclinado para lá. Como é que a prótese vai fazer esse encaixe, né? Ficou meio estranho isso, mas tudo bem. Como que a prótese vai fazer esse encaixe? Então ele tem que fazer uma adaptação passiva, essa prótese. Então, quais são as principais vantagens do mini pilar protético do intermediário, né? Fácil adaptação protética, passividade, facilidade em remoção do parafuso partido. Quando ele parte só aqui dentro, você tira isso daqui e não compromete o implante, né? Não comprometimento implantário, acabei de falar. Você troca só esse parafuso daqui ou você troca ele por completo. Quando você tem esses angulados aqui, olha, é importante você evitar tirá-lo o máximo, porque ele tem 6 a 8 posições diferentes na arcada. Então, para facilitar, para você ter mais opções, mas quando você coloca ele, faz a moldagem, confecciona a barra, ele não pode mais mudar de posição, porque se você muda ele em 1 grau, você já não consegue mais fazer a aplicação da prótese. Então é importante você colocar e não remover mais esse parafuso. O parafuso de fixação dele, olha, é mais grosso. Apesar desse daqui ser fininho, você vai ter essa parte toda aqui vai ficar presa através de um parafuso mais estável. E para esse sistema aqui, que ele é um intermediário protético, você também vai ter componentes protéticos específicos para cada um deles. Você vai ter que ter um transfer de moldeira aberta, você vai ter que ter um análogo próprio para ele, você vai ter que ter um parafuso de cobertura, um cicatrizador, na verdade, próprio para ele, e você vai ter que ter um parafuso de fixação protético para ele também, né? Olha só a diferença entre um parafuso convencional e um parafuso de mini pilar. É basicamente numa escala bem parecida. Ele é muito pequenininho, ele aceita um torque, eu acho que de 15 newtons no máximo, na maioria dos sistemas. Você tem que ir lá no catálogo ver qual é o torque máximo para o seu sistema específico, né? Mas gira em torno de 15 newtons. Então, olha só, você vai ter úcleas próprias para o seu mini pilar, tanto as definitivas quanto as úcleas provisórias e os parafusos específicos também para esse tipo de sistema aqui. Cada implante, cone morse, hexágono interno, hexágono externo, vai ter o seu sistema de mini pilar, de mini unit, de mini abattement específico. Mas dali para cima eles são todos iguais, tá bem? Vou mostrar para vocês como que funciona então a moldagem dos mini pilares, né? Você vai precisar do seu transfer de moldeira aberta e do seu análogo. Você pode encaixar um sobre o outro ali para você ver a adaptação, mas você pode preparar também esse transfer antes. Pega a resina paterne, técnica do pincel. Como eu falei, aquelas brocas, né, mais antigas podem ser usadas também para fazer esse tipo de união.
onde você já prepara o material para facilitar quando você tiver com ele em boca. Faz a aplicação dos transfers e a união minimamente, olha, com a resina Paterne você vai fazer a aplicação de maneira bem simples para evitar a contração de polimerização. Como na moldagem aberta você faz um preparo da moldeira, essa técnica é até interessante, que você pode ali marcar com uma caneta. Pega o seu motor de prótese, lembre do óculos de proteção, claro, e faça o buraquinho ali para passar o parafuso. Pode testar, leva na boca. Se você quiser colocar uma lâmina de cera ali, só para fechar um pouquinho ali, para não vazar material por ali também, pode fazer. E leva-se a base pesada, uma técnica de moldagem única, né, onde você leva a pesada e a leve ao mesmo tempo. Leva a base leve lá em volta dos implantes, já prepara a base pesada, carrega a moldeira e leve aonde você quer, né? Portanto, o parafuso, olha, tem que passar exatamente naquele buraquinho que você preparou, para depois, quando você for soltar a moldeira, você tem que desapertar esse parafuso passante e aí sim você remove a sua moldagem, né? O transfer vem agarrado à prótese, a moldeira, né? E aí nós vamos preparar aquele molde, vamos aplicar o cicatrizador, né, o análogo, desculpa, reparem que é um análogo próprio. Você instala o análogo, segura por um lado e aperta o parafuso pelo outro, para não deixar ele girar. Você vai fazer isso nos 2 implantes. Segura de um lado, aperta do outro com a chave. E aí sim você pode aplicar a gengiva artificial, bem ali na cervical do implante. Espera ela secar e aí você pode vazar o gesso em cima desse modelo. Vazamento de gesso, com bastante cuidado para não bater naquela parte ali do análogo. Quando você for removê-lo, né, é importante primeiro você desapertar aquele parafuso dos transfers, senão a moldeira não sai. Solta os dois como foi na boca. Remova o segundo também. É melhor você tirar ele por completo, com bastante cuidado você vai ali e remove o seu modelo de gesso. Você pode trabalhar esse modelo de gesso e você tem a cópia exata ali da boca do paciente no modelo de gesso para o seu protético poder fazer aquele trabalho maravilhoso. Então a aplicação dele, olha, dos retos é basicamente essa. Você encaixa ele com uma chave específica do seu kit protético e dá o torque sobre ele, se eu não me engano, 32 newtons na maioria dos sistemas. Volto a dizer, você tem que ir lá no teu sistema, no teu catálogo e verificar qual é o torque ideal. Os parafusos angulados, olha, para o implante nessa posição aqui, olha, você usa o componente angulado para trazê-lo para um eixo de inserção mais palatinizado. E olha só, os mini pilares cônicos, quando você aplica eles na arcada dentária, olha só como é que o cone é muito mais fácil de encaixar. É a mesma forma de moldagem, você aplica, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um slide falando sobre isso, não. Mas você aplica os seus transfers de moldagem em cima dos mini pilares, faz a união deles, vaza o gesso, assim como na moldagem aberta, você vai ter essa visualização aqui, olha, e a prótese quando vem pronta, já com a estrutura metálica pronta, olha o conezinho como é que ela se encaixa aqui perfeitamente, é muito mais fácil de você trabalhar com mini pilar do que sem mini pilar. Quando eu me formei na especialização, eu só fazia reabilitação na cabeça do implante, diretamente na cabeça do implante. Parafuso de fixação é melhor, eu ainda prefiro esse tipo de reabilitação, mas confesso que isso daqui é muito mais fácil de trabalhar, né? Nem tudo que é mais fácil muitas vezes é melhor, mas o desenvolvimento dos mini pilares, dos componentes protéticos está tão avançado que eles são muito confiáveis hoje em dia e você pode utilizar sem problema nenhum. Então é muito mais fácil, encarece um pouco mais porque
tem um custo esses mini pilares, né? Se você não tiver os componentes, você vai ter que comprar componentes para eles, mas acrescenta ainda no custo da sua prótese, tá bem? Então, se você não quiser arcar com isso, você tem que passar isso para o seu paciente também. Então, olha, os mini pilares clônicos, sejam eles retos ou angulados, você vai precisar de uma chave hexagonal de 1.2, né, para poder apertar esse parafuso, ou então uma chave hexagonal, olha, de 2.0 para apertar o mini unit. O reto você aplica com essa chave aqui, que ele pega aqui por fora. E o angulado é como se ele tivesse um parafuso aqui por dentro, olha, que você vai com uma chave de 1.2 e aperta ele ali dentro. Você vai precisar dos transfers, olha, de moldeira aberta, dos análogos, e aqui você vai optar se você vai através das UCLAs, né, que está escrito coping, mas são UCLAs, e as tampas de proteção. Você vai ter que ter uma tampa específica. Para que você vai ter uma tampa específica de mini pilar? Por exemplo, quando você vai fazer uma carga imediata, você aplica os implantes inferiores, 5, 6 implantes, ou então 4 implantes, alguma forma, seja o que for, e você bota seus mini pilares. Quando você vai fazer a sutura, para evitar que entre material, que entre sangue dentro desse parafuso aqui, você aplica o seu parafuso de cicatrização, dá a sutura do paciente e remove eles para fazer a moldagem. Quando você manda o paciente para casa para vir botar a carga imediata no dia seguinte, se for essa a sua opção, você manda ele para casa com esses parafusos de cobertura aqui tapando esse mini pilar e evitando que ele fique exposto à cavidade oral, além de fazer com que a gengiva não cubra ele nesse período. Bom, estávamos então até agora falando sobre próteses fixas sobre implante, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as próteses tipo PR5, que são os locators, como eu falei naquele outro vídeo, a aplicação dos locators ou dos querators, né? Locator e querator são marcas, né? Isso aqui é o nome da marca, mas também são conhecidos como os O-rings, como as sobredentaduras, e vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Esse sistema é fantástico. Ele vem com uma parte que fica presa no implante e uma parte que fica presa na prótese, né? O macho e a fêmea. Ele vem com invólucro metálico e diversas borrachas diferentes que dão presas diferentes. É a evolução dos O-rings, tá bem? Então, o que são os locators? Né? Vocês vão perceber aqui que ele, assim como os mini pilares, ele tem uma porção que fica preso dentro do implante, seja no exágono interno, seja no exágono externo, seja no cone morse, já falei isso 10 vezes, mas é importante. Essa parte aqui fica dentro do implante. Essa porção aqui, olha, é a porção transepitelial, transgengival. Você vai ter de 5, de 4, de 3, de 2, de 1 milímetro, de até 6 milímetros, tá bem? Existe no mercado, existem angulados, existem retos. A maioria das vezes eu utilizo os retos, porque ele até permite uma divergência dos implantes ali em alguns graus que a prótese ainda se acopla com passividade. Reparem que essa porção que fica de fora da gengiva, ela possui 1,5 mm, que é onde o casulo do locator vai se encaixar. Então, olha, a aplicação dele é basicamente essa. Esse aqui já é o macho aplicado, tem a fêmea, e você vai capturar a sua prótese em cima dele e vai obter isso daqui. Vou mostrar como que funciona. Cada locator tem que ser aplicado em cima do implante. Depois disso, vai ter um casulo metálico que fica preso na prótese, e entre esses dois componentes existem borrachas. Existem tipos de borrachas diferentes que medem a intensidade da presa desse componente protético, né? Você vai tendo da mais macia, com retenção somente externa, até a mais dura, com retenção interna também, além da externa. Olha, retenção interna e retenção externa. Então, clinicamente, isso daqui. Olha, aqui dá para ver a parte do implante, dá para ver a parte do locator, esse aqui é o de 1 mm, é o menor que tem, então ele ficou bem a nível da gengiva. Então, faz-se a remoção do cicatrizador ou do parafuso tampão. Repare ali o perfil de emergência e o locator a ser instalado justamente com o perfil de emergência selecionado, onde fica só aquela porção do anel de fora. Você coloca aquele anel branquinho ali para protegê-lo do acrílico e coloca as cápsulas com a borracha preta, que é a menos intensa. Vai à prótese, faz a perfuração aonde aquela cápsula vai se encaixar, deixa um espacinho a mais, não tem problema se perfurar a prótese ali por baixo,
leva o acrílico, né, na prótese. E em seguida, você tem que manter aquilo ali bem seco, né? Mas em seguida você leva também um pouco de material em cima daquela cápsula, tanto em um quanto em outro. Encaixa a prótese total de forma que ela se assente, né, no rebordo e manda o paciente ocluir. Vai extravasar um pouco de material, não tem problema. Quando você remover a prótese, aquelas cápsulas vêm juntos. Aí você pode sim substituir, remover aquele anelzinho branquinho que estava em volta para proteger e você substitui por uma borracha mais forte da sua opção. Eu sugiro começar de uma mais fraca até alcançar o nível desejado para aquele paciente. Tá certo? Aí você encaixa, ensina o paciente a tirar e colocar, né? É importante que ele saia do consultório sabendo tirar e colocar e que você marque ali algumas consultas com ele próximas àquele dia para você saber se aquilo tudo está correndo bem como você planejou, se ele está conseguindo tirar aquilo em casa. Porque imagina, ele passa um mês sem ir ao seu consultório e ele chega lá depois de um mês dizendo que passou um mês sem tirar a prótese, né? Então aquilo não vai ser nada muito satisfatório nem para você e principalmente nem para o seu paciente. A gengiva. É importante você usar sempre pelo menos 3, né, para ter uma estabilidade melhor da sua prótese, né? Entendo que 2 implantes, a prótese tende a fazer uma báscula maior. Porém, tem casos que não tem condições, né? Eu não estou com ataque desse paciente aqui, dessa paciente, mas mandíbula extremamente fina, extremamente fina. Eu consegui aplicar 2 implantes aqui, já se viu o nervo da paciente, né, deslocado, então não tinha como fazer mais do que 2 implantes. E eu consegui fazer aqui melhorar bastante a vida dela para uma prótese que confeccionada diretamente para ela, com apoio mucoso, mas a retenção feita em cima dos locators, né? Falamos aqui também um pouquinho sobre por que não aplicar locator, né? Em casos como esse que você volta aqui, poderia ter sido feito 5 implantes, 6 implantes, 4 implantes, vamos botar implante curto, implante curtinho aqui, vai resolver bastante essa prótese. Olha esse caso. Por que não se fez locator nesse caso? Implantes curtos, aplicados, não vou nem entrar nessa arcada superior, né? Vou falar só daqui de baixo, implantes curtos aplicados, para se fazer uma prótese fixa, né? Por que está contraindicado prótese fixa? Porque a área de retenção disso daqui é muito pequena para uma prótese. Olha a consequência disso daqui, né? Então, olha o braço de potência em relação ao braço de resistência. É muito pouco, é muito baixo. O quanto de prótese de gengiva, de dente você teve que repor, uma perda óssea gigante. E você aplica 4 implantes retos de 5 milímetros de altura. Gente, isso aqui não tem condições de funcionar. Tanto que não funcionou, tá aqui, olha, a prova clínica. O doutor tá balançando, 2 dias depois, paciente com a prótese na mão, né? Então, o que eu pude fazer para essa paciente? Uma prótese total, regenerar e tentar colocar alguns implantes ali, é o que eu vou fazer para botar pelo menos os locators para ela, né? Uma situação bastante difícil. E em casos de periimplantite, olha, uma destruição muito grande óssea por causa de implantes, onde a gente tinha ainda zonas para aplicar os implantes, aplicamos 3 implantes, formamos um tripodismo e viemos com o PRF aqui, olha, aplicamos o PRF nessa zona para reconstituir e aplicamos uma prótese imediata, olha, sobre locators, sobre 3 locators. Isso aqui fica muito firme no paciente. Posteriormente, como a gente colocou o PRF aqui, a gente pode até aplicar mais 2 implantes e fazer uma prótese fixa, mas clinicamente o paciente já tinha aqui 2 implantes que perdeu o periimplantite. A chance dele perder isso é muito grande. Portanto, não vale a pena evoluir para uma prótese fixa por causa do perfil do paciente, mas olha só o PRF como é que preencheu esse espaço todo aqui. Você pode suturar e mandar o paciente para casa já com uma prótese fixa, se os implantes derem torque suficiente. Fixa não, né? Mas uma prótese semi-fixa. Então, para aplicação de todos esses, isso aqui são um pouquinho de formatação, mas para todo tipo de prótese sobre implante, nós vamos ter que usar kits protéticos, né? E nós temos kits protéticos de várias marcas diferentes, né?
o que basicamente vem nesse kit protético? O encaixe dessas chaves, olha, de 1.2 vai mudar basicamente isso daqui. 0,9, 1.2 e quadrada, olha. 1.2, 1.2, 1.2 longa, 1.2 para catraca, 1.2 digital, 1.2 longa para catraca, onde você pode aplicar um transportador digital também. Então, vai vir presente também uma chave de catraca para você dar o torque da coroa, um aplicador digital, uma chave mais baixinha, uma chave mais longa. Cada kit protético tem que vir com chaves distintas. Por quê? Por que tanta chave? Ah, porque num caso desse daqui, por exemplo, olha, dessa prótese aqui, imagina que isso aqui tivesse dado certo, como que o colega prendeu isso daqui se ele não tiver uma chave longa para ultrapassar tudo isso daqui? Né? Uma chave curtinha, por exemplo, como essa daqui, olha, para você ir lá na zona de molar posterior que o paciente não abre tanto a boca, você precisa de uma chave mais baixinha. Então você tem que ter diversas chaves diferentes dentro do seu kit. Uma chave de torque, olha, onde você possa controlar o torque ideal da sua coroa. Nesse caso aqui é uma chave de torque cirúrgica, mas você tem também uma chave de torque, um torquímetro para prótese. Né? Nesse caso aqui, no torquímetro da Titanium-Fix, assim como da Sim, ele quebra, né? E ele é desmontado, você pode lavar todas essas peças, lubrificar, e ele vem aqui, olha, com uma marcação. Essa marcação foi transferida para cá, para a gente poder entender. Que aqui ele marca, olha, 30 newtons, 32 newtons, 15 newtons, 10 newtons, né, de forma crescente. E o kit aqui, por exemplo, da Titanium-Fix, ele explica que essa marcação tem que estar exatamente coincidente com a posição correta. Você não pode vir aqui e colocar ele mais ou menos para o lado, ou então entre um e outro, porque isso pode prejudicar a tua chave. Então, quando o torquímetro quebra, tec, é sinal de que você alcançou o newton desejado. E, nesse caso aqui, os newtons desejados, né? E nesse caso, a fabricante indica, a Titanium-Fix indica, para você não forçar essa chave depois que ela tiver quebrado. Ela quebrou, tec, atingiu o torque que você precisa, mas você precisa fazer mais força, você volta ela ao normal, aumenta aqui, olha, girando essa haste, você gira essa haste aqui, ela vai aumentando a pressão, aumentando o torque, bota no torque certinho que você quer. Por exemplo, você tinha botado 15 newtons, mas você precisa de 32, você não vai forçar essa chave, até porque você não vai saber quando vai dar os 32. Você vai calibrar ela para 32 newtons e quando ela quebrar de novo é porque ela deu os 32 newtons. Se ela não quebrar e você continua girando ela e você vê que está exagerando, provavelmente você está dando mais torque para o implante que ele aguenta. Então tem que estar muito atento ao tipo de implante que você está usando, a marca de implante que você está usando e quantos newtons aquele parafuso aguenta. Tá bem? Então o kit protético vai vir com chaves de 0,9, de 1.2 curta, de 1.2, de 1.6, de 2 mm, de 2.5, chaves de fenda, existem chaves digitais, chaves de transfer, lugares para você botar acessório, adaptador da moldeira digital, da moldagem digital, o lugar para chave de torque, mas existem empresas que vendem kits protéticos que você pode personalizar o seu kit. Chaves que você mais usa, chave que você não usa nunca, mas você quer ter uma ali no seu kit, se eventualmente aparecer um paciente daquela forma, ou então você, eu preciso de uma chave longa no meu kit, você pede, ela vem com uma chave longa, então você pode personalizar esse kit protético, né? E ele já vem montado também, a maioria deles vem com chave de 0.9, de 1.2, a de 1.2 curta, a quadrada, a hexagonal de 1.8, né, chaves de mini pilares, a catraca, a chave digital, tudo isso tem que estar presente no seu kit protético, tá bem? Essa chave aqui você pode pedir ela também à parte, que são as chaves dinâmicas, os parafusos dinâmicos. Como que isso funciona? Que raio de parafuso dinâmico é esse? Quando você tem uma inclinação muito vestibular do implante, muito vestibularizada, teoricamente, se você seguir o eixo do seu implante, a abertura para fixar o implante da prótese parafusada vai ser uma abertura na vestibular do seu implante. Então existe essa chave que ela é igual uma estrela, igual um asterisco na ponta, que em qualquer ângulo de até 25 graus, né, de 0 a 25 graus, você consegue ainda apertar e dar torque nesse parafuso sem comprometê-lo. Mas para isso, o parafuso tem que ser desse sistema dinâmico e a chave também. Não adianta você querer usar uma chave dinâmica para um parafuso quadrado, não vai funcionar. Para você usar uma chave dessa, você tem que ter um parafuso desse, tá bom?
E existem também esses torquímetros aqui que são bastante legais. O Eduardo gosta muito deles, utiliza, que é um torquímetro que você usa ele rodando aqui atrás, você gira até ele atingir o torque necessário. E é como se fosse uma cabecinha no contraângulo, é bastante fácil de utilizar também. Portanto, gente, era basicamente isso que eu queria falar hoje sobre as próteses. Talvez tenham ficado dúvidas, talvez tenham ficado muitas certezas, talvez tenha passado por cima de alguma outra coisa. Os comentários estão aqui embaixo para serem utilizados, né? Deixe sua mensagem, fale o que você achou a respeito dessa aula. Se ficaram dúvidas, coloque elas aqui nos comentários. Eu gravo vídeos explicando essas dúvidas sem problema nenhum. E quero que isso fique bastante claro para vocês de que a base e o fundamento da implantodontia é toda feita através da prótese. Não adianta você querer fazer implante sem saber prótese, né? É a primeira história que eu conto sempre. Para saber implante tem que saber muita prótese. Então, eu acho que hoje a gente deu uma passada geral em todos esses componentes. Muito provavelmente agora, daqui para frente, você vai me escutar falando de UCLA, vai me escutar falando de análogo, vai me escutar falando de transfer de moldeira aberta, moldagem fechada, mini pilar, chave, parafuso dinâmico, milhões de coisas. E como eu falei lá na outra aula do primeiro slide, se você pega essa caixa de componente e olha para aquilo ali como um amontoado de parafusos, você não vai entender nada daquilo. Mas se você separar um por um e saber a aplicação dele, eu vou programar aqui para vocês, vou deixar de brinde para baixar no nosso site. Assim que estiver pronto, eu vou divulgar, mas eu vou fazer um guia de próteses parafusadas e próteses cimentadas, um guia para você mesmo se guiar, assim, tipo, o que eu preciso de material, qual é a sequência, primeiro molda, manda para o laboratório, solicita o que você solicita naquele momento para o seu técnico, o que você espera que venha, o que você tem que conferir na hora que chega, o momento de identificar a cor do paciente, fazer foto, tudo isso, eu vou te deixar um passo a passo para isso, se ainda não tiver hoje, aqui no dia que você estiver vendo esse vídeo, mas vai estar aqui o link para você baixar esse guia, tá bem? Fica aí um brinde para vocês. Ainda nesse momento não está pronto, mas me veio a ideia na cabeça e eu vou fazer e vou colocá-lo aqui disponível para vocês, tá bem? Para quem ainda não curte as nossas páginas, fica aí o convite para o Instagram, para o Facebook e aqui para a nossa página no YouTube. Se você ainda não deu o like, dê o like para a gente saber que isso está indo à frente, que isso está sendo legal para vocês, que isso está tendo algum tipo de repercussão, porque também não adianta a gente estar aqui falando para quem não quer ouvir, né? Se você achou isso legal, algum colega que precise, compartilhe com ele, chama ele para curtir o nosso canal, fique ligado nas nossas lives. Estamos para lançar agora os cursos online, isso vai ficar bastante claro para vocês no momento certo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima incisão, nesse caso, até a próxima chave de torque.